Está começando o podcast Ailson Lino Convida. Olá, amigos, estamos começando mais um podcast Ailson Lino Convida, diretamente dos estúdios da Band News. Em cada edição, a gente traz sempre um convidado da mais alta relevância. O de hoje, por exemplo, ele é conferencista, filósofo, cantor e compositor. E, com certeza, é a pessoa que sabe lidar com gente, o psicólogo. Ele, Cal Mascarenhas. Olá, Cal! Que bom tê-lo aqui, compadre, legal. já que o baiano gosta de se dirigir aos outros como compadre, mas Compadre meu amigo, Ailson. meu amigo, meu professor, meu inspirador, assim como eu sou seu fã, inúmeras pessoas que já tiveram o privilégio de ter você na sala de aula como mestre, têm por você uma verdadeira admiração, porque você é de fato uma pessoa inebriante. Bem-vindo ao podcast Ailson Lino. Eu que fico feliz, Ailson. A gente passou um tempão sem se ver e de repente se bate numa outra situação. Um outro Ailson e um outro Cal, né? Porque o tempo vai passando, a gente vai virando pessoas diferentes. Sim. Então é uma delícia poder estar aqui conversando com você. A gente que já caminhou em várias estradas do desenvolvimento humano, a gente que trabalha com gente, que gosta de gente. Estamos aqui então para conversar hoje e você que pilota aí a coisa. Oh, que legal. Pilote aí nossa conversa. Cal, a gente vai fugir um pouco do script, porque eu gosto muito de conversar os insights que chegam aqui no nosso... Livremente. Livremente. Tá, joia. Rapaz, é o seguinte, eu estou muito entusiasmado e muito, eu diria para você, eu acho que eu estou emocionado de ter você aqui na nossa bancada, nesse podcast, né? Então, o que é hoje uma pessoa feliz? Muito bom. Nossa. Pergunta bombástica para filosofia, pergunta bombástica para psicologia, pergunta de vida. Nós, quando pensamos em felicidade, em muitos momentos nós nos confundimos com sucesso. Então, algumas pessoas têm sucesso e não são felizes. E algumas pessoas podem ser felizes mesmo tendo sucesso, digamos, pequeno. E é estranho isso, não é? Porque ter sucesso e ser feliz são duas realidades diferentes. Eu me explico. Ter sucesso tem a ver com mirar alguma coisa e chegar lá. Tive sucesso, cheguei naquela meta, cheguei naquele objetivo. Ter felicidade é algo que independe do sucesso. Digamos, se o sucesso for um objetivo a ser alcançado, o final da estrada, felicidade é a maneira como você transita por essa estrada até chegar no seu ponto final. Então, a ideia de felicidade tem muito a ver com ideias de coisas que são mais profundas, que não são obrigatoriamente relacionadas àquele clique da sensação. Eu posso até dizer assim, Ailson, você gosta de acarajé, irmão? Eu gosto. Sim, eu gosto. muito. Aí você come um acarajé e você sente um prazer tão grande que você pensa, poxa, isso é felicidade. Nem sempre prazer é felicidade. Se você comer 2, 3 ou 4 ou 5 acarajés em sequência, pelo contrário, né? Você vai talvez sair da sensação do prazer e começar a se sentir desconfortável com aquilo. Então, o prazer, a gente pensa que ele tem uma contextura relacionada com sensações. A felicidade tem uma contextura relacionada a como eu me sinto em relação àquilo e não a sensação em si. É muito mais próprio de algo profundo. Se alguém confunde ter sucesso com ser feliz, pode ser que essa pessoa pense que a felicidade dela é comer 20 acarajés de uma vez. E não é. Então quer dizer que, nesse contexto, eu poderia dizer que a felicidade é o resultado do prazer, ou melhor, é a catarse. Ou como você entende esse prazer, né? Há pessoas, por exemplo, que você vai ver fazendo uma série de coisas pensando que ela pensando que está atingindo felicidade, na verdade ela só está tendo prazer. Nós somos pessoas que estamos vivendo naquilo que a gente chama de sociedade da dopamina, né? Então a gente faz coisas e sente imediatamente uma recompensa que tem a ver com questões neurofisiológicas. Então eu me torno alguém com determinado hábito ou vício, porque esse vício ou esse hábito me traz uma recompensa imediata dentro da minha própria neurofisiologia. Então, dopamina aparece, e aí eu me sinto de um jeito. E aí eu
vou me acostumando àquilo, vou me acostumando a fazer aquele tipo de busca e ter aquele resultado. Mas nem sempre isso, aquilo que nos vicia no prazer, obrigatoriamente é aquilo que vai nos trazer felicidade. Então, é uma definição que não é das mais fáceis. As pessoas não conseguem perceber que tem que felicidade pode existir mesmo quando você não consegue chegar onde você quer. É possível uma pessoa ter felicidade mesmo não chegando em todas as metas que traçou. E é possível uma pessoa chegar em cada uma das metas que traçou, mas atropelar várias partes da sua vida para poder conseguir isso. E aí ela vai se distanciando da felicidade. Eu gosto de dizer que nós temos uma flor da vida com 5 pétalas. Então, que pétalas seriam essas que merecem nossa atenção? A pétala do desenvolvimento pessoal, então tem a ver com o que eu faço para me sentir feliz comigo mesmo, para me sentir bem comigo mesmo. Alguém pode dizer, olha, eu tenho um objetivo de desenvolvimento pessoal que é aprender a dançar tango. E aí alguém diz, pô, mas você é um profissional de vendas, você é um líder numa organização, que história é essa de aprender a dançar tango? Aí a pessoa diz, não, isso eu estou fazendo por mim. Não tem a ver com minha profissão, não tem a ver com minha realidade material. É algo que eu quero fazer porque quando eu fizer isso eu vou me sentir bem comigo. Então, os objetivos de desenvolvimento pessoal têm a ver com coisas que nem sempre elas estão relacionadas com nossa vida ou sentimental ou até mesmo profissional. Esse é o desenvolvimento pessoal, cuidar de si e gostar de si mesmo. Outra pétala é a pétala do desenvolvimento profissional. Então, eu jogo minha energia naquilo que eu considero que é o meu ganha-pão e eu quero fazer com excelência e eu tenho uma sensação de realização pessoal quando eu faço aquilo. Então, a minha vida profissional é uma outra pétala, mas não é a única. Aí eu tenho uma terceira pétala que é das minhas relações, é a pétala da convivência com outras pessoas. Eu posso, por exemplo, ter uma ótima profissão, eu posso ter coisas que me ajudam a gostar de mim mesmo, mas de repente eu não me dou bem com as pessoas. Então essa flor está um pouquinho despetalada. Então a pétala da convivência, a pétala das relações humanas, ela é fundamental também. Tem uma quarta que é do prazer, aventura, lazer, descanso. É uma pétala da sabedoria de gostar de estar no mundo, de sentir alegria pelas coisas, de viajar, tomar um vinho com uma pessoa querida, enfim. Essa é a pétala do prazer, lazer, aventura, descanso. E uma última que é a pétala da conexão com quem mais além de você. É a pétala da doação, é a pétala da sensação de fazer parte de algo maior. É a pétala que tem a ver com uma espécie de retribuição à vida em relação àquilo que você recebe. É a pétala da doação, é a pétala do fazer, de deixar um legado. Então essas 5 pétalas, elas precisam ser observadas com muita atenção. Há pessoas que vão se concentrar numa só. Então, vou jogar toda a minha energia de vida na profissão. Pô, legal, você pode crescer bastante nesse âmbito, mas não pode esquecer os outros, porque a felicidade depende de objetivos em cada uma dessas pétalas, em cada pedacinho dessa vida. Então, eu acho essa ideia de uma flor com 5 pétalas uma ideia muito boa para pensar em felicidade. Uau, eu estou aqui já fazendo um contraponto dessa flor com 5 pétalas, como a nossa mão, né, que tem 5 dedos, né? E, claro, nenhuma dessas pétalas, elas devem ser do único tamanho, assim como os dedos, senão a coisa acaba ficando sem aquela coisa da característica que a gente queria nessas pétalas. Por elas serem diferentes, cada pétala diferente, cada estágio da vida representado por essa pétala tem que ter essa intensidade, vamos dizer, do tamanho dela, comparando com os dedos da mão. Achei muito legal essa pétala, viu, cara? De repente você pode perceber que numa determinada fase da vida você vai ter que jogar mais energia numa pétala do que na outra. Né? Então depende muito dos contextos que nós vivemos. Byung-Chul Han é um autor que eu gosto muito, um filósofo. Ele é sul-coreano, mas está sediado, radicado na Europa há muito tempo. Chul Han fala muito sobre a hiperpositividade, os cuidados que nós devemos ter para não sermos tragados pela hiperpositividade. Há um livro dele em que ele trata isso mais fortemente, que é o livro A Sociedade do Cansaço.
Seria um polianismo isso aí, o excesso da positividade? Boa colocação. A ideia de Poliana, aquela personagem dos livros infantis, né? Sim. Que fez muito sucesso, aquele livro foi lançado em 1910, eu acho, mas teve, nossa, inúmeras versões e quem não leu Poliana, né, Pois cara? é, Quem né? não leu Poliana e o seu jogo do contente, Pois é. né? Então, qualquer coisa ruim que aconteça comigo, eu dou uma ressignificada imediata Poderia ser pior. para não sofrer, poderia ser pior. Então, eu vou olhar sempre o lado positivo das coisas. Legal. A ideia, digamos, básica do polianismo é uma ideia interessante, inteligente. A gente não vive sem dar novos significados à vida, às coisas que nos acontecem. Por outro lado, a hiperpositividade no sentido de só olhar a visão, só olhar através do filtro otimista da vida pode ser também um problema. E é por isso que Churran, nesse livro, ele faz uma metáfora interessante que é assim: você, Ailson, você pode, numa noite escura, no meio da mata, se deparar com um lobo faminto. Você vai reconhecer imediatamente que esse lobo faminto é um inimigo. A gente Sim, vai claro. fugir, ou subir numa Eu tô na árvore. cadeia alimentar dele. Pois é. Então, quando você vê esse lobo, você identifica e a sua mente mapeia e diz: bom, isso é um inimigo, eu preciso me proteger disso. Um rato é menor do que um lobo, mas ainda vemos como um inimigo se ele aparece na nossa casa, ele pode transmitir uma doença, Sim. ele pode prejudicar a gente ou a nossa família. Muito bem. Além da fobia de rato. Além de quem já tem isso, né? Mas pensemos numa coisa ainda menor que não pode ser vista, um micro-organismo, um vírus ou uma bactéria que possa transmitir uma doença. Você sabe que é um inimigo e você se protege ou usando máscara ou vacinando-se, sei lá, você vai se proteger desse inimigo. É importantíssimo nós reconhecermos algo como inimigo e nos protegermos desse algo. E aí Churran, ele fala que a hiperpositividade é algo que nós não reconhecemos como inimigo. E aí nós não fugimos, pelo contrário, trazemos para dentro de nós. Exemplo, se alguém está acostumado a sempre ouvir feedbacks do tipo: você pode, tudo que você sonhar vai dar certo, nunca desista de nada que você pensa, porque tudo que você pensar e jogar energia vai funcionar, você é demais, você é incrível, você é inteligente, você é capaz. E, curiosamente, disso a gente não se protege. A gente acha que isso sempre vai ser positivo. Ouvir essas coisas ou dizer essas coisas para si mesmo em frente ao espelho, parece que tem uma pegada de: nossa, eu estou me fortalecendo, eu estou me empoderando. Se eu tenho pessoas que só me dão feedbacks positivos, só me falam sobre as minhas qualidades, virtudes e só salientam as coisas que para mim são poderosas em mim, eu posso fazer o que Churran diz: cuidado. Cuidado com a hiperpositividade, cuidado porque em alguns contextos essa enxurrada de elogios ou de pressões para performance, para conseguir mais e mais resultados, pode te levar a algo que não é nem um pouco parecido com felicidade, como, por exemplo, um burnout. A pessoa pode se esgotar. E ele fala assim, que essas coisas a gente não se protege, então ela entra em nós e pode funcionar como uma espécie de gordura que cresce em nós. E o organismo não se defende da gordura, tá ali dentro, né? Faz parte da gente, e aí ela cresce tanto que ela acaba te sufocando. Então a ideia que ele traz é: tudo bem, você precisa de otimismo, precisa de pensar positivo, mas a hiperpositividade ela pode ser tão danosa quanto o excesso de pessimismo. Pois é, se cerque de pessoas que só falam aquilo que você quer escutar, e a hiperpositividade... Caminho para o fracasso. Caminho para o fracasso, né? Você, por exemplo, você que é um cara que lida com muita gente, você percebe a importância de um feedback que aponte uma crítica, um feedback que mostre um ponto fraco? Vital. É vital, né? É vital. Sem isso eu não cresço, sem isso ninguém cresce, sem isso você não se percebe. Sem isso você vai viver nesse A hiperpositividade, né? hiperpositividade danosa, né? E com certeza está fadada ao fracasso. Eu chego a dizer, sabe o quê? Eu digo assim: eu preciso de alguém que me mostre uma aranha nas minhas costas. Legal, Quer dizer, que legal. Se eu tenho uma aranha nas minhas costas, eu preciso que alguém me diga. Pois porque ela está longe da minha capacidade de enxergar. Então, se alguém enxerga um risco em mim, e esse risco pode ser até mesmo
um hábito meu, uma forma de ser, uma ação, um comportamento, eu preciso que alguém me aponte a aranha nas minhas costas para eu poder me livrar Que dela. legal. Inclusive, você pode até que você seja bastante sinestésico, mas como você também é auditivo e está ouvindo de alguém que não tem aquela aranha, Pois é. Mas eu tô não tem. Você acredita que ela não tem de verdade? Aham, É mais uma aham, cilada. é verdade. Isso me dá agora uma ponte para a gente falar hoje de pessoas, de colaboradores, de pessoas que trabalham Perfeito. nas empresas. Meu amigo, essa avalanche aí de informações, essas novas filosofias de trabalho estão quase que coisificando as pessoas, né? E isso tem dado aí nos settings terapêuticos, né? Aham, Muita gente aham. procurando, muito jovem se desencontrando. E por que que a humanidade está dessa forma? Por que que as empresas, por que que os trabalhadores estão adoecendo muito nas suas empresas, Cal? Perfeito. Boa colocação. Eu acho que nos últimos anos a gente começou a perceber o quanto a saúde mental e emocional, essa saúde 360, essa saúde de uma observação mais criteriosa com aspectos mais humanos do que obrigatoriamente técnicos, olhar essa saúde dentro do âmbito organizacional é algo fundamental. Eu tenho sido muitas vezes convidado a falar sobre autodesenvolvimento, autoconhecimento, autoestima dentro das empresas, na minha tarefa, no meu trabalho de consultor em treinamento e desenvolvimento e no trabalho de palestrante, justamente porque não dá para pensar que seres humanos só são seres técnicos, seres que produzem ou que entregam um resultado. Para ele fazer isso, para o ser humano conseguir apresentar excelência no seu trabalho, ele precisa estar bem consigo. Ele precisa estar, digamos, sabendo gerenciar tudo que diz respeito à nossa realidade humana. Eu tenho uma espécie de movimento que eu chamo de humanistê. Vou explicar. Vem lá do Paris? Quando a gente visita lá o Oriente, as pessoas fazem esse gesto, que é as mãos postas assim Sim. na altura do peito e abaixam a cabeça dizendo Namastê. Namastê é uma expressão em sânscrito que significa o divino em mim saúda o divino em você. Ah, que legal. E eu me baseio nesse pensamento para trazer para uma outra ótica. Eu faria o seguinte, olha, humanistê. Humanistê. O humano em mim saúda o humano em você, que né? legal em você, que legal. Porque o que é que essa ideia do humanistê tem a ver com a experiência de nós dizermos, puxa, olha só, nós somos seres humanos que estamos numa empresa trabalhando e nós somos pessoas que pensam, pessoas que sentem, pessoas com dores, pessoas que têm seus problemas não apenas relacionados à pétala profissional, mas a uma pétala relacional, a uma pétala das minhas realidades de fora da empresa, mas quando eu entro na empresa eu trago tudo. E existem empresas que não olham o humano. Então essa ideia do humanistê para mim, desse novo tipo de perspectiva trate das pessoas, cuide das pessoas. E elas vão se tornar profissionais que vão render mais. Elas precisam que o olhar seja mais humano. E essa ideia não descarta a importância, por exemplo, de um treinamento mais técnico, mas ela precisa abraçar uma ideia de que nem sempre para entregas melhores, excelentes no aspecto técnico, você vai trabalhar só com o aspecto técnico. Às vezes, para entregas muito boas dentro de qualquer realidade profissional, aquela pessoa que entrega precisaria ter tido um cuidado maior com o seu lado mental e emocional. Então, levar humanistê para as empresas dentro do meu trabalho significa o humano em mim saúda o humano em você, ou o humano em mim cuida do humano em você, ou o humano em mim reconhece que você também é humano e precisa ter uma atenção humana. E quando a gente pensa nessa ótica, eu acho que o resultado também acontece de uma forma mais sustentável. Maravilha. Né? Cal, agora a gente esbarra aí numa condição que às vezes você não pode reconhecer, ou até você tenta reconhecer o humano no outro, mas o outro não. Por exemplo, hoje quem trabalha com vendas, quem trabalha com metas, não só em vendas diretamente, mas todo o trabalho é de fato uma forma de vender algo, o seu trabalho, enfim. E são metas. E normalmente essas metas são cobradas por alguém que também recebe outras metas. Perfeito. E esse humanistê cada vez vai se dissolvendo entre essas metas. Então,
o colaborador, o funcionário que tem esse humanistê, gostaria de fazer esse gesto para o seu chefe, mas ele não recebe hierarquicamente do seu superior e há essa dificuldade. Então, que conselho você daria para o colaborador que incorporou o humanistê diante do seu superior hierárquico, que ainda não entendeu e Que não tem não faz o humanistê de não faz o volta. humanistê de volta. Como é que a gente faria? Tipo, vamos fazer a nossa parte? Como é que faz a nossa parte? Boa. Talvez se a gente puder pensar que nenhuma dica ou conselho seja infalível, né? Então eu vou dizer, olha, Ailson, vamos falar em conselhos ou dicas falíveis, porque se somos humanos também podemos errar nas nossas dicas, né? Mas eu poderia lançar algumas dicas falíveis. Uma delas, primeiro observando que não sobe, não é fácil subir. Tem que os grupos de alto escalão precisam estar muito bem preparados para fazer esse tipo de novo pensamento descer. Fazer o caminho inverso é muito complicado. Então, quando eu sou convidado a fazer trabalhos em empresas, trazendo uma perspectiva de uma saúde mental e emocional para o trabalhador, eu sempre digo, puxa, mas a diretoria vai fazer parte do treinamento, não vai? A presidência vai fazer parte do treinamento, o CEO vai estar conosco, porque de nada adiantaria a gente tentar fazer isso de baixo para cima. Exatamente. É muito importante que a gente pegue lá da diretoria. Foi esta a minha provocação. E desça, cara, porque até mesmo quando a gente estava falando de feedback, é algo tão valioso, algo tão importante, é muito difícil que o feedback suba. Muita gente tem medo, né, de dar um feedback para um superior, para alguém que tenha... Pô, é a minha liderança. Como é que eu vou dar um feedback? Como é que eu vou ter coragem, né, cara? Perigoso demais. Então, se alguém consegue ser um líder organizacional que tem a capacidade de desenvolver horizontalidade com seu grupo, aí fica tudo muito mais fácil. Mas se eu sou um líder organizacional intocável e que recebo feedback, e aí já é uma questão emocional também, né, questão mental do líder, recebo feedback achando que isso significa uma coisa ruim, eu vou ter muita dificuldade de receber de quem está, digamos, hierarquicamente abaixo de mim, alguma orientação sobre uma aranha nas minhas costas. Sim. Porque, às vezes, a aranha nas costas do líder, quem tem que mostrar é o liderado. Sim. Porque outra pessoa não vai conseguir enxergar. Exato, tá no ponto cego, né? Pois é, tá no ponto cego. E aí não vai ter condição de fazer. Existem caminhos para a gente poder localizar isso, mas isso pode também ter a ver com a cultura da empresa, isso pode ter a ver com quem é a liderança e fazer o líder observar que ele também merece feedback, que ele precisa de feedback. Caramba, não é uma tarefa fácil. Existem em larga escala grandes empresas que são familiares. É verdade. São mais perigosas, porque aí entra o ego, entra uma série de outras coisas. E aí tem muita gente que precisaria, no caso, ver a teoria do sexto empírico, né? Boa. Bem falando lembrado, sobre verdade, né? Exato. Fala dessa século I, depois de Cristo, né? Quando ele fala da verdade. Sexto empírico já é depois de Cristo. Século I depois de Cristo. Mas ele traz uma perspectiva interessante que tem a ver com o pensamento cético, né? Sim, então, ceticismo em alta. O pensamento cético vai ajudar você a não se reconhecer detentor da verdade. Sim. Então, essa minha fala aqui, pessoal, agora é fala para o líder, né? Uma fala para o líder que quer ser alguém com um pouco mais de humanistê na vida e até mesmo ter mais resultado, garantindo o sucesso sustentável do seu grupo. Existe uma primeira ideia que é: a verdade existe e eu a conheço. Pô, não é mais fácil que o líder pense assim? É muito fácil que um líder pense desse jeito. Existe a verdade eu conheço. e eu conheço. Lá se não for minha a verdade. Completa. Vá por mim, porque é assim. É assim. Então, o caminho é esse. Essa é o primeiro conceito. A verdade existe e eu a conheço. Mas isso existe dentro de casa também, né? Tem muita gente que tem a verdade, né? Que comprou a verdade é sua. E lidar com pessoas que são donas da verdade é uma das coisas mais difíceis que existem. Pelo amor de Deus. Né? Você lidar com alguém que só tem certeza é muito difícil. Então tá lá. Primeira ideia: a verdade existe e eu a conheço. Vamos descer um pouquinho, vamos aprofundar mais. Então, uma segunda ideia: a verdade existe, mas eu não a conheço.
Pode ser que ela exista, mas Não conheço. eu estou buscando, eu não conheço, eu estou observando, eu estou crescendo, mas a verdade existe em algum lugar. Sim. Terceiro ponto, um pouquinho mais profundo. Não existe verdade. Delicado também. Porque também é um dogma, Sim, né? claro. Tão forte quanto a verdade Quanto a verdade existe, a como ela verdade não não existe. existe. É dogma também. E aí o que é o pensamento cético? É algo que vai além. Seria uma quarta ideia, que é: não sei se a verdade existe e é por isso que eu estou aberto a procurar. E é por isso que eu estou aberto a observar as coisas. Muito E bem mais profundo. é mais profundo. Eu não sei se a verdade existe, mas é por isso que eu estou buscando, é por isso que eu estou me jogando, é por isso que eu estou conversando com uma pessoa que pode me apresentar visões diferentes. Esse é o pensamento cético. Não sei se a verdade existe e é por isso que eu estou procurando. E é curioso porque quando a gente fala sobre o ceticismo dentro da vida organizacional, dentro da carreira, vai ter gente que diz assim: poxa, mas eu preciso que o meu líder saiba o que é o certo. E eu digo: poxa, olha, ajude seu líder a perceber que nem ele sabe o que é o certo. Ele está na busca, ele está em construção, a ideia dele está em construção. E é por isso que o pensamento cético aponta para nós uma palavra grega que é pitano. O que é o pitano? Pitano é a realidade mais plausível neste momento, né? A realidade mais aceitável até então. Vamos imaginar que eu diga assim: a ciência tem a obrigação de dizer o que é a verdade. Não. A ciência tem a obrigação de ter um pitano, ou seja, o que é o mais provável naquele momento. Se a ciência disser eu já sei o que é a verdade, ela entrou no dogmatismo. E ciência não pode ser dogmática. De jeito nenhum. E a ciência tem que ser cética. E aí a ideia que eu tenho é: puxa, olha só, uma vez que eu quero ser uma pessoa com abertura a questionar e que talvez por esse questionamento eu acabo crescendo, essa é a proposta do ceticismo, a gente crescer com o questionamento, mas eu posso também perceber que eu estou num caminho de evolução. Ou seja, uma coisa que eu pensava lá atrás, eu já não penso mais, porque eu tenho um pitano, ou seja, o mais provável para esse momento é entender aquela realidade de outra forma. Vamos imaginar, se eu disser assim: Ailson, eu acredito que vacinar-me e vacinar meus filhos é importante. Aí alguém diz: poxa, mas aí não é uma verdade? Não, isso não é uma verdade, isso é pitano. Até o presente momento, é muito mais interessante acreditar que vacinas curam, ou melhor, curam não, previnem problemas, né? Que as vacinas previnem. Então, o meu pitano científico até o presente momento, essa é a melhor atitude a ser tomada. Então, isso me remete ao fenômeno dentro da termodinâmica chamada entropia, desorganizar um esquema, Uma realidade em prol de uma nova realidade e se reestruturar a coisa, né? É entropia em alta tá na vida, tempo né, cara? todo. Voltando lá, na verdade, falando do sexto empírico, me remete também a uma metáfora até por Miyakoto, né? O macaco e o peixe, muito né? Legal. Fala dessa... Eu queria que você falasse dessa metáfora. Você gosta dessa também? Dessa É muito boa. Cara, era uma vez... Era uma vez um macaco muito gente boa, um macaco muito bacana, um macaco legal, que não conhecia lagos, não conhecia um lago, uma lagoa. Ele sempre bebera água nas poças de chuva, ele sempre bebeu água num córregozinho na floresta, então ele nunca tinha visto um lago. E Miyakoto diz que esse conto foi de um chefe indígena, né? Que disse a ele: Mia, nunca seja como um macaco que abraça o peixe. Bom, muito bem, esse macaco então, pulando de galho em galho, de repente se depara com aquela imensidão de água. Ele nunca tinha visto um lago, ele fica encantado, um lago azul bonito. Então ele mergulha, ele sente o lago, ele se banha no lago, ele sente a água nos seus pelos, a felicidade de estar ali. Ele, quando mergulha, percebe que lá embaixo, se ele não pode ficar muito tempo, senão ele morreria, então ele volta à superfície, ou seja, ele vai experimentando o lago, vivenciando o lago e admirando o lago. Eis que, de repente, ele vê por baixo da água um peixe. E acreditando que se tratava de um animal se afogando, ele mergulha os bracinhos na água e retira o peixe. E abraça o peixe.
Lembrem, ele era bem intencionado, ele não estava fazendo por maldade. Tinha a verdade dele. A verdade dele era: eu vou salvar esse pobre animal que está morrendo aqui. E ele abraça o peixe. Lógico que o peixe vai se debater nos seus braços. Então o peixe fica lá se debatendo e ele pensa: que maravilha, olha como ele ficou feliz porque eu o salvei. E quando era o contrário. E lógico, nós vamos entender que o peixe vem a morrer. Sim. E quando o peixe morre, o macaco olha para ele e diz: puxa, que pena que eu não cheguei a tempo. Olha só. E essa ideia que abre para inúmeras possibilidades de interpretação, né, como as metáforas são, abrindo camadas de interpretação diferentes, algumas têm a ver com convivência e com a ideia de verdade. Bom, eu posso me deparar com uma realidade, ter um entendimento e uma percepção desse fato, mas isso não significa que eu tenho a verdade. Vai ser interessante que eu debruce o meu olhar sobre essa realidade muitas vezes, que eu converse com outras pessoas, que eu obtenha outros olhares sobre o mesmo fato, porque é isso que vai me ajudar a me aproximar da verdade. Porque se eu guardar comigo que as minhas crenças, porque eu sou bem intencionado, elas valem, eu posso ter uma vida muito complicada em relação à convivência com outras pessoas. E complicar a vida de outras pessoas, como o macaco Como o complicou a macaco. vida do peixe, né? Exatamente. Ele, com a maior da boa vontade, ele queria, na verdade, salvar, porque a verdade dele Era aquela, era né? aquela. Isso me remete à mitologia grega do leito de Procusto, Cara, né? formidável. Porque para que uma maior, né, exercício de se achar que Isso. é a verdade dele que prevalece? O leito de Procusto. Eu até gostaria que você Sim. discorresse sobre essa mitologia. Exato, é um mito, né, de que havia em determinada estrada uma estalagem, um lugar onde os viajantes poderiam parar um pouco para descansar, dormir uma noite e seguir adiante. Só que essa estalagem era de um facínora, de um bandido chamado Procusto. E ele tinha uma espécie de quarto onde havia o leito que ele havia criado, que era o seguinte: as pessoas iam para lá, pediam permissão para dormir, só que no meio da noite Procusto aparecia e colocava essa pessoa no leito, nesse leito que ele havia criado. Se a pessoa fosse maior, e a pessoa ficava acorrentada a esse Sim. leito. Se a pessoa fosse maior, né, que o o leito, ele cerrava as partes da pessoa para ela caber Porque no o leito. ideal do Procusto é o tamanho dele, Ele o tamanho tem- do leito dele. É a verdade dele. a métrica A dele, métrica. né? O padrão que Isso. ele acredita que todos têm que se encaixar. Então ele iria serrar as partes das pessoas para que ela coubesse ali. E se a pessoa fosse menor, ele iria esticar essa pessoa até ela ficar daquele Daquele tamanho. tamanho. Então o leito de Procusto, que maltrata, tortura ou mata o outro, é um leito simbólico de quem quer encaixar as outras pessoas nos seus padrões e nas suas concepções de verdade, no seu modelo de mundo. E muita gente vive isso sem perceber, né? Muita gente vive realidades de que aquilo que é uma crença para mim tem que ser a verdade para todos, Sim. né? E aí eu vou machucando pessoas, eu vou ferindo, querendo que elas se encaixem na minha realidade, na minha maneira de entender a vida. Pois é, Cal, eu quero agora dar uma tréguazinha aqui para para falar de você, do seu livro. Você é escritor, né? Além de cantor e compositor, além de pintor, você Sim, pinta pintei. também, né? Essa é a realidade de um Cal lá no passado. Mas assim, me fala do seu livro. Eu gostaria de que as pessoas conhecessem a sua obra literária. Qual é o seu livro, o que é que ele traz e, sobretudo, como comprar, como encontrar esse livro. Perfeito. O meu livro é o único que eu tenho lançado, né? É o Mudando para Melhor. Foi lançado pela editora Bestseller. E ele foi um livro que eu escrevi, salvo engano, em 2005, só que essa nova publicação ela só veio depois, bastante tempo depois. E esse livro teve uma penetração muito grande em várias camadas, porque esse livro traz ideias sobre espiritualidade, sobre capacidade nossa de crescer, mudar, aprender. Então é um livro que tem uma pegada de ajudar as pessoas a fazerem reflexões sobre sua vida, de um modo geral, pessoal,
afetiva, profissional. E o mais curioso é que quando você fala assim, pô, Cal, você é um cara que compõe, que canta, que pinta, eu paro e penso assim, poxa, esse é um Cal, mas é um Cal que tem muito a ver com um Cal lá do passado, né? É muito engraçado, porque é como se eu estivesse falando de uma outra pessoa. Porque o Cal de hoje não está se dedicando tanto a essas coisas da arte. A arte mais, digamos, explícita, o cantar, o compor, o desenhar e pintar. O Cal de hoje pegou essas habilidades e jogou numa coisa que é ajudar pessoas. Então, quando eu estou fazendo uma palestra, quando eu estou dando uma aula, eu gosto de rabiscar, eu gosto de criar coisas, eu gosto de desenhar. Então, é como se eu pegasse essas habilidades artísticas e jogasse hoje dentro do meu trabalho de consultoria, treinamento e na atividade de ser palestrante. E o livro é muito curioso também, porque eu pego esse livro e penso também, ele é a representação de um Cal também do passado. E é muito bacana você perceber isso. Eu acho um presente poder olhar para trás e dizer assim, nossa, esse cara lá do passado sou eu também. É diferente de mim, mas sou eu também. Esse de hoje tem que render reverências a esse cara lá de trás, porque eu nunca me tornaria esse de hoje. Começou com tudo começou com aquele lá, né? Foi ele que me trouxe aqui. Então eu tenho uma reverência muito grande ao Cal do passado, embora as crenças dele, as ideias dele não sejam mais as minhas. E isso é muito bacana. Eu pego o meu livro e digo assim, olha, tomara que você leia, que bom que você vai ler. Agora você vai ver um Cal que já mudou pensamentos. Mas você veja, Cal, que quem lê esse livro lá de 2005, que ela era aquele Cal, e esse leitor vai conhecer você lendo, então está vivendo aquele Cal de lá, né? Então, exato. E cada etapa que um Cal viveu, né, para chegar a este Cal de hoje, as pessoas se deliciam com muito essas legal. etapas, com esses Caus. Essa é a sua história, o teu caminho que você deixou aberto, as pessoas você trilhou um caminho, então você já chegou num pódio, vamos dizer assim, para ilustrar o meu pensamento, de uma caminhada de 1.000 quilômetros, por exemplo. Isso. Existem pessoas que estão apenas nos 100 primeiros metros e deliciando com aquela trajetória que você fez e legou. Então, você não é mais dono deste carro, você é público. As pessoas que são seus donos desse carro. E você lança uma coisa para o mundo, como uma obra, um livro, uma pintura, seja lá o que for que você lança para o mundo, isso ganha asas. Isso não é mais propriedade sua. Sim. Né? Porque cada pessoa que se deparar com aquela obra vai interpretá-la de uma forma muito pessoal. Então, eu penso, quando eu olho algumas palestras minhas, porque no meu canal do YouTube eu tenho palestras de 10 anos atrás, palestras de 8 anos atrás. Você revê essas palestras? De vez em quando eu revejo. Que legal! Aí eu olho para algumas delas e digo, caramba, eu falei uma coisa ali que eu não falaria hoje. Mas aquele Cal lá, ele merece meu respeito. Sim. Né? Porque ele estava numa outra forma de entender o mundo era a vida, era outro cara. E eu acho muito bacana. Tem gente que já me disse assim, eu apago minhas palestras antigas. O que é isso? Apagando a história? Caramba, eu não apago não. Eu gosto que as pessoas vejam tudo o que representou. Agora, quando vocês olharem uma palestra, olha a data. Veja de quanto tempo está lá. Para que você possa dizer assim, poxa, esse é o Cal de 2001, é o Cal de 2020, é o Cal de 2008, é o Cal de 2012, não é o Cal de 2024. Eu acho que isso dá pra gente remeter o seguinte, a moda, vestimenta, por exemplo, né? A gente vê nos anos 70, 80, que tinha aquelas calças boca de sino. Eu não sou muito velho não, mas eu vivi. Então, o cara tava vestido lá com aquela roupa. Puxa, olha o que tava vestido. Gente, naquela época, era o que havia. Com certeza. Né? Então, eu acho muito legal. Cal, me fala então, você compõe, já compôs várias músicas, você também canta? Eu cantava, eu fazia música, eu gostava muito também de poesia, que depois não precisaria se transformar em música, né? Então, no meu próprio material no Instagram, eu tenho alguns poemas que eu costumo colocar, e todos eles têm uma pegada assim de humanidade. E um deles em especial se transformou num vídeo que viralizou, cara. Foi um negócio impressionante. De repente, fora do Brasil,
as pessoas estavam acessando recebendo esse vídeo e repassando, chama Amor, Respeito e Liberdade. Olha só. Foi um texto que eu escrevi, um texto poético, e que depois eu gravei um vídeo falando sobre esse texto. E nesse texto eu falo sobre algo que tem a ver com o oposto do amor. Já que a gente está falando de convivência, né? Pense assim, Ailson. O que seria o contrário ou o oposto do amor? Que ideias inicialmente vêm na sua mente? A dor, o ódio. A dor, o ódio, o rancor. Rancor. Tem gente que vai dizer, o oposto do amor é a indiferença. A indiferença, a né? raiva. Exatamente. Então, eu penso que todas essas respostas podem ser calcadas em dados de realidade. Sim. Mas eu vou me apropriar de uma proposta de entendimento que vem de Carl Gustav Jung. Jung propõe o oposto do amor como sendo o poder. E aí a gente acha, a princípio, estranho, né? Como assim o poder é o oposto do amor? E ele explica que quando você se apodera do outro, você não permite que esse outro seja quem ele é. Porque Muito se legal. você tem muito poder sobre uma outra pessoa, essa pessoa vai ter medo de te dar feedback, por exemplo. Essa pessoa vai querer fazer a vida dela ser moldada pelo seu leito de Procusto, porque você tem poder sobre ela. Profundo isso aí, cara. Não é? Então, quanto mais poder alguém tem sobre o outro, mais difícil fica sendo ter amor por esse outro. Porque esse outro não pode ser quem ele é e, portanto, você não ama essa pessoa, você ama o arremedo dessa pessoa, você ama uma sombra, você ama a vontade dela de agradar você e não quem ela é de verdade. E aí Jung completa dizendo, portanto, amor e poder são a sombra um do outro. Quanto mais poder eu tenho sobre alguém, menos será o meu amor sobre esse alguém. Quanto mais amor eu tenho por esse alguém, menos poder eu terei sobre essa pessoa. E assim eu consigo ter o amor a um legítimo outro, a uma pessoa que é quem é, e não uma pessoa que quer ser do seu jeito para agradar Vou você. fazer um gesto e você completa a fala. Humanistê, meu irmão. Humanistê. Humanistê. Vai estar sendo muito bacana esse bate-papo com você. Você, de fato, é muito mais daquilo que eu pensava que você era. Eu já pensava que você era o máximo, inebriante, bacana, mas eu não tenho mais adjetivos para falar contigo. Esse bate-papo, essa interação, essa energia que você tem positiva, isso deixa a gente emocionado, como eu falei no início do nosso podcast. Você tem horas que você é emoção pura, né, cara? Sim, como agora, por exemplo. Né? Dá para ver a emoção. Eu quero aproveitar, então, sair um pouco desse viés da emoção e partir para uma razão. Tá. E essa razão eu quero falar com você. Você que está pensando em adquirir um carro 0 km, ou até mesmo um seminovo, e pagar em parcelas que caibam diretamente no seu orçamento, sem aperto, o caminho certo é o Consórcio Chevrolet. O Consórcio Chevrolet tem grupos que têm características que, com certeza, uma delas vai se encaixar com a sua necessidade. Como, por exemplo, o lance do Consórcio Chevrolet ele pode ser um lance fixo. Lance fixo de 30%, ou seja, nem mais nem menos, Cal. Com apenas 30%, as pessoas tiram esse carro Chevrolet, que é essa maravilha de consórcio no Brasil. Se você tiver um carro seminovo de qualquer marca, a gente também aceita o seu carro como lance, te dá um troco, você reduz o valor da parcela. E se você fizer um consórcio Chevrolet agora, tá? Você vai concorrer a um prêmio semanal de R$25 mil. Todo sábado é assim. Então você tem aí inúmeras possibilidades de abocanhar esses R$25 mil. E olha, 500 pessoas já receberam esse prêmio. E eu desejo que você seja o próximo a receber esse prêmio de R$25 mil. Pois é, Cal, o consórcio Chevrolet está fazendo uma diferença muito grande na vida das pessoas. E para você que quer fazer um consórcio, procure o grupo New Chasey ou o grupo GNC, ou a Sanave. Você vai fazer um consórcio Chevrolet em um lugar que você tem o crédito e tem também o carro. Que bom. Pois é. Olha aí, a gravatinha de ouro. Mas calma, me fala o seguinte. Eu estive na Austrália, em Sydney, já faz um tempo, acho 2008. E eu achei uma coisa curiosa, eu gosto muito de conversar com as pessoas, fazer perguntas. E ali naquela época, eu soube que há muitas pessoas se suicidando. E tem um local lá em Sydney, que é
à beira-mar, uma pedra bem alta, assim, e as pessoas normalmente se jogam lançam lá. de lá. Aham. E a faixa etária dessas pessoas é de 9 a 20 anos. Muito jovens, É. sim. Eu a perguntar por que esses jovens estão caminhando, tá o que acontecendo, é que né? está acontecendo? E a resposta que tive é que esses jovens, na grande maioria, eles são ricos, pais ricos, tudo que eles querem, pensou em querer está na mão. A vida perde o sentido para eles. A grande maioria se drogam para encontrar a solução das suas inquietudes nas drogas e acabam por se suicidarem. Essa humanidade, essa juventude, Cal, tá numa vibe muito louca com essa globalização da informação, da tecnologia. Como você vê essa questão, o advento da internet, com esse mundão literalmente sobre as Aham. mãos? Que perigo tem isso? Onde é que tem a parte boa? O que você falaria sobre esse assunto, Cal? A relação me parece não ser tão direta entre a evolução tecnológica e, obrigatoriamente, o número de pessoas que perdem o sentido da vida. Não me parece ser tão direta, porque às vezes a evolução de tecnologia pode fazer exatamente o contrário, né? Ajudar pessoas a perceberem um pouco mais do mundo. Ter a possibilidade de levá-las a ter uma ponte com outras realidades. Mas existe hoje, para mim, uma espécie de epidemia de falta de valorização da vida. Ou seja, é o aspecto da tecnologia chegando às pessoas. Imagino que, por serem muito jovens, esse dado eu não tinha em relação à Austrália, né? Mas por serem muito jovens, são pessoas que acabam se viciando nas realidades que o mundo apresenta que elas precisariam viver também. Então eu tô lá com, olha, você tem que ser alguém que sente a vida de tal modo, você precisa viver de tal maneira, você precisa ter tais e tais coisas. E aí essas pessoas vão começando a pensar que aquilo que elas têm ou que elas vivem, por não ser aquilo que todos dizem que ela deve ter ou viver, faz com que elas não tenham sentido. Ou seja, eu não tenho sentido se o que eu sinto que importa para mim, se aquilo que eu sinto que é valioso para mim, não é aquilo que as outras pessoas estão dizendo que eu teria que sentir, que eu teria que viver. Então existe uma espécie de desconexão daquilo que eu sou e do que eu vivo com aquilo que se diz que é felicidade, por exemplo. Então, vem cá, então quer dizer que eu não sou feliz? Então, se eu não sou feliz, qual é o sentido de estar no mundo? Em vez de pensar, deixa eu criar o meu próprio caminho de felicidade, no momento em que eu me desconecto daquilo que querem que eu seja ou que eu pense, eu vou me desconectar de quem eu sou. E aí, qual é o sentido de estar no mundo? Eu penso numa realidade, Ailson, de que pessoas podem encontrar o seu sentido de vida sem precisar tomar por empréstimo qualquer sentido de vida de outras pessoas. Você, por exemplo, é uma pessoa que tem a sua profissão, você tem amigos, você tem família, você tem o seu olhar sobre você. Você, assim como eu, é uma pessoa que está sempre estudando, sempre conhecendo, e você percebe que isso te traz um sentido. Mas há pessoas que acham que o sentido tem que ser algo muito, muito mais materializado, né? Elas acham que o sentido tem que ser uma coisa muito concreta, muito objetiva. E quando falta essa coisa objetiva, elas não sabem por que elas existem. E é um caminho muito forte para ir para as drogas, para ir para outros processos de suicídio que não seriam tão visíveis, são suicídios indiretos. Diretos. Não é? A pessoa Se vai matando aos se poucos. matando aos poucos, perdendo a vitalidade aos poucos. É triste quando isso acontece com uma pessoa jovem, eu acho muito triste. Eu vejo isso como uma crise de autoestima também, né? Você perder a vontade de viver porque você não gosta de você. Perder a vontade de viver porque o ser humano chegou a um ponto em que ele tem tão pouco apreço em estar dentro dos próprios sapatos que ele diz, eu prefiro nada do que ser quem eu sou. Pois Né? é. Isso é muito triste. É Isso é muito triste. E quando falo sobre autoestima, inclusive
algumas empresas me contratam para falar sobre autoestima dentro da empresa, sobre autoestima no trabalho, autoestima nos negócios, autoestima e liderança. E aí eu penso muito na ideia de pessoas que se mostram com uma arrogância muito grande na vida, uma prepotência muito grande na vida, e quem as observa pensa que ela tem autoestima em excesso. E às vezes é o contrário. Muito pelo contrário. Muito É pelo uma contrário. sombra. Exato. É uma farsa que ela constrói para si mesma. Para se proteger, não é? da fraqueza que ela tem, daquele problema. Mais uma O relação, complexo de inferioridade. Mais uma relação com Jung. Complexo de inferioridade, complexo de superioridade. Sim. Uma pessoa muitíssimo arrogante pode ser uma pessoa que queira diminuir os outros para que assim ela se sinta maior. Então ela não tem complexo de superioridade. É o contrário. É o contrário. Ela tem um complexo de inferioridade. Ela se sente muito menos por dentro e por isso ela precisa diminuir os outros para equilibrar isso, para, digamos, ter uma condição de sobreviver à própria autoimagem, que é muito negativa. E eu vejo isso também acontecendo com pessoas no mundo a tal ponto que elas desistem. Eu não gosto nada de mim, por isso é melhor não estar no mundo, né? Embora as questões de autodestruição elas têm a ver com transtornos. Se a gente for por um caminho de percepção mais psicopatológica, a gente vai ver caminhos que têm a ver com depressão e com outras coisas mais, que não são nesse espectro do que a gente está conversando aqui. Sim. Né? O que eu estou trazendo aqui é uma observação mais filosófica do sentido da vida. Se eu perco o sentido da vida, eu não tenho mais por que estar aqui. Se eu perco o amor que eu tenho a mim mesmo, eu posso querer, digamos, acabar com a minha própria existência. Então, é triste, mas pode existir. E o que é que a gente poderia dizer que poderia funcionar como um remédio para isso? Um deles, dica falível, um deles é tomar muito mais cuidado com a hiperpositividade. Vamos voltar lá atrás. Se alguém me exige que eu, para me sentir feliz, eu tenho que fazer entregas absurdas, ser de determinado jeito, ter de determinado jeito, ter determinadas coisas, e se eu olho para o lado e vejo que eu não sou assim e que eu não tenho isso, eu posso começar a entrar na gordura que mata. Pois né? Isso me remete, no caso, Cal, uma frase que o Raul Seixas sempre falava, né? Que o homem traça inútil luta com os galhos sem perceber que a coisa está na raiz, né? Ele ainda fala que é na raiz que está o coringa do baralho, ele faz esse trocadilho, né? O homem traça inútil luta com os galhos sem perceber que é na raiz que está o coringa do baralho. O Raulzito falou isso, né? Essa questão, você trouxe o Jung, né? Dessas questões que você acaba de falar, isso talvez esteja também, já que está falando de complexos, né? A partir da gestação ou do nascimento desse indivíduo e aquelas fases super importantes que o indivíduo passa, que é a oral, é a anal, a fálica, a edipiana, a latência. E se essas fases não forem muito bem construídas, muito bem resolvidas, muito bem vividas, vamos dizer assim, pode se desencadear neste momento, numa fase adulta, essas conexões com os complexos. E a perda de sentido. E a perda também, de sentido, né? Sim, então, sim. é importante até, Carl, eu queria até que você discorresse sobre esse assunto dos pais que têm seus filhos nessas fases, que vai do 0, vamos pôr aos 7 anos, né? Que atravessa mais ou menos essas fases. Eu queria muito que você falasse a respeito disso. Eu gosto muito da ideia de quais são as crenças que nós recebemos dos nossos pais. Então eu penso muito sobre isso. Ser pai e ser mãe também confere a essas pessoas um poder de alimentar o universo de crenças dos filhos. Então, eu me lembro até hoje de uma realidade que aconteceu comigo quando eu estava, talvez com meus 5, 6 anos de idade, e eu olhava admirado o meu pai se barbeando no banheiro ao espelho, assim, né? E eu me lembro que é uma imagem que eu tenho de baixo para cima, né? Pelo meu tamanho, eu tinha uns 5, 6 anos. E eu olhava para ele, admirado, ele fazendo a barba, e aí eu vi no azulejo do banheiro uma muriçoca, um pernilongozinho. E aí eu
bati a mão e matei esse pernilongo e ele ficou lá, né, na parede. Ah. Espremido lá. O pobre pernilongo. Aí eu cheguei pro meu pai, pergunta de criança muito pequena. Eu disse, pai, eu matei a muriçoca, eu matei o pernilongo, olha como ele ficou na parede do banheiro. Por que ele ficou assim? Aí meu pai parou de barbear-se e olhou. Olha, meu filho, é porque... Resposta de talvez uma pessoa adulta que estava sem muito saco de responder uma pergunta tonta dessa. Aí meu pai disse, meu filho, é porque o pai dele disse que quando ele morresse, ele tinha que ficar assim. E ele obedeceu. E continuou se barbeando. Ele aproveitou. Que legal. E eu não me esqueço, porque naquele momento era uma programação do tipo, meu filho, veja que você tem que ser obediente ao seu pai até na morte. Né? Então, existem orientações ou mandatos subliminares numa fala como essa. Lógico que meu pai não era uma pessoa mal intencionada, mas ao dizer aquilo, ele estava me dizendo, olha, tá vendo? O filhote da muriçoca, ele foi obediente até a morte, ele morreu porque o pai disse que ele tinha que morrer e ficar assim. Então vou fazer um trocadilho aqui com essa questão, né? Da questão de, entre aspas, como o Freud falou, acho que foi o Freud, matar os pais, a função. Sim. A função do pai. Livrar-se desse tipo de pai interno, de mãe interna. Então sim. É por isso que você cria barba hoje, não faz igual seu pai fazia? Ele gostava muito de... Ele usava de vez em quando Ele também. usava. Mas a ideia de que os pais, eles têm... Você trouxe uma coisa muito preciosa, que é... Desde muito cedo, a gente pode ir percebendo quais são as crenças que nós recebemos dessas pessoas. Né? Crença, obedeça seu pai até a morte, crença do tipo, seja positivo todos os momentos da sua vida, crença do tipo, nunca olhe algo negativo que está te acontecendo, sempre pense no melhor. E todas essas que, por mais que sejam revestidas com um papel de presente maravilhoso, elas podem também conter algo que é nocivo. A crença do tudo vai dar certo, eu demorei muito tempo até perceber que ela poderia ser negativa para mim. Porque quando eu penso que tudo dará certo, eu posso me acomodar. Sim. Quando eu penso que tudo vai dar certo, eu posso não procurar ajuda de outras pessoas. Quando eu penso que tudo vai dar certo, se não der, eu posso estar muito vulnerável ao fracasso, muito vulnerável às coisas que não funcionaram do jeito que eu gostaria que funcionassem. Então, as crenças que vêm dos pais, pai e mãe, ou de pessoas que funcionaram como pais e mães, podem ficar em nós e reverberando em nós como se fossem sempre positivas e merecem nossa contestação. E como o nosso querido, saudosíssimo Belchior fala em Como os Nossos Pais, a minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Cal, tá acabando o nosso bate-papo. Voou, meu amigo. Pena, rapaz. Eu quero o seguinte, perguntar para você, os empresários que queiram contratar sua palestra, perfeito, esse desenvolvimento, como é que te encontra? Instagram, sobretudo, LinkedIn também, então procura lá Cal Mascarenhas, Cal com K, né? K-A-U. E eu tenho feito palestras no Brasil todo, tenho feito treinamentos mais longos também, né? Não apenas palestras, mas cursos sobre liderança, sobre comunicação dentro das empresas, vendas, uma série de outros temas, sempre baseando no Humanister. O humano em mim saúda o humano em você. Legal, eu quero que você me responda em 1 minuto, ou talvez 50 segundos, quiçá não 30 segundos, né? Quem é Cal Mascarenhas agora? Muito bem. E qual o Cal Mascarenhas que este de agora quer daqui a 5 anos? Uau! Cal Mascarenhas agora é um cara muito mais aberto a mudar de pensamento. Eu gosto de dizer assim que eu gelatinizo minhas crenças com mais facilidade. Legal. A crença, às vezes, ela é parecida com uma pedra de granito, né? Uhum. E aí a gente diz assim, pô, essa crença é rígida. Eu gosto de dar umas cutucadas nas coisas em que eu acredito Legal. para as minhas crenças ficarem mais gelatinadas. E o Cal de daqui a mais 5 anos, eu quero que seja um Cal que siga esse mesmo caminho, procurando mostrar às pessoas que elas são gente, que elas são humanas e que até mesmo a fraqueza de ser gente é um tesouro.
né? E que quando a gente observa com humildade quem nós somos, a chance de melhorar, a chance de crescer, de progredir, acaba se tornando maior. Que legal. Como é que é? Humanistê. Pois é, obrigado, Cal Mascarenhas. Foi muito bacana estar com você aqui. Gratidão. Espero tê-lo em outras edições, tá? Ótimo. Ok? Um abraço enorme, querido. Um abraço. E assim chegamos ao final de mais um podcast. Ailson Lino Convida, hoje com essa maravilha de ser humano, Cal Mascarenhas. Até a próxima edição do nosso podcast Ailson Lino Convida, Humanistê. Você acabou de assistir o podcast Ailson Lino Convida. Até o próximo programa.